Olá, você que acompanha a nossa programação. O Câmera Aberta desta sexta-feira já está no ar. Confira agora os destaques que preparamos para a edição de hoje. Nova gestão do Hospital Nossa Senhora da Conceição apresenta investimentos e planos para ampliar os atendimentos. Ex-secretário da Defesa Civil comenta a preparação de Santa Catarina para o período de temporais. E ainda, governo do estado anuncia 830 milhões para ampliar internet e telefonia móvel em Santa Catarina. Essas e outras notícias você confere agora. O Câmera Aberta já está no ar. E nós iniciamos essa edição falando sobre a nova administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição aqui de Tubarão. Depois de assumir oficialmente a gestão da unidade nesta semana, o Instituto Maria Schmidt, o IMAS, apresentou nesta quinta-feira os planos para o futuro do maior hospital do sul do estado. Entre as novidades estão investimentos em tecnologia, ampliação dos atendimentos e a criação de um novo ambulatório do SUS. Autoridades e lideranças da região participaram na tarde desta quinta-feira de um encontro promovido pelo Instituto Maria Schmidt, o IMAS. O evento marcou a apresentação oficial da nova gestão do Hospital Nossa Senhora da Conceição e dos projetos previstos para a unidade nos próximos meses. O IMAS assumiu oficialmente a administração do hospital na quarta-feira, 1º de julho, encerrando um ciclo de 11 anos da Associação Congregação de Santa Catarina à frente da instituição. Significa que a gente quer recuperar toda aquela fase em que o Conceição era considerado um dos melhores hospitais do estado e do Brasil, né? Principalmente aquela fase onde a gente tinha uma neurocirurgia de ponta, e tem ainda, e onde a gente tinha equipamentos de ponta, e hoje a gente acredita que com toda a estrutura, com toda a capacidade que o Conceição tem, investindo em tecnologia, em processos, a gente consiga recuperar esse protagonismo e o hospital ser um hospital de referência para o estado, recebendo pacientes de todas as cidades e entregando as melhores terapias. Durante a apresentação, a direção do Instituto anunciou uma série de investimentos para ampliar a capacidade do hospital e modernizar a estrutura. Entre as medidas estão a instalação de um segundo tomógrafo, funcionamento da ressonância magnética 24 horas por dia, ampliação dos ambulatórios e aumento da oferta de cirurgias eletivas. Outro destaque é a implantação da cirurgia robótica, tecnologia que deve começar a operar já nos próximos dias. O primeiro passo disso é a cirurgia robótica, né? Que vai ser a primeira plataforma do estado de Santa Catarina, mais moderna, com capacidade de telecirurgia, trazendo, por exemplo, cirurgiões do mundo inteiro podendo operar à distância pacientes aqui em Tubarão. Fundado em 2017, o IMAS é hoje considerado o maior grupo hospitalar de Santa Catarina. A organização administra mais de 60 unidades de saúde em 4 estados brasileiros, entre hospitais, UPAs, policlínicas e centros especializados, incluindo o Hospital Regional de Araranguá. Quem passa a comandar o dia a dia da unidade é o Diego Moresco. Segundo ele, uma das prioridades será aproximar o hospital da comunidade, fortalecendo a comunicação com a população, os profissionais de saúde e o poder público. Realmente eu trabalhava até então como gerente financeiro, né, pela Rede Santa Catarina até aqui. A partir do dia 1º de julho, então, assumo como diretor-geral, já pelo Grupo IMAS. E a gente tem uma atuação um pouco diferente. O Grupo IMAS é uma instituição natural de Santa Catarina, então o conhecimento da região, o conhecimento dos colaboradores, dos médicos, facilita muito a interlocução e a comunicação no dia a dia. Tá? Então, a atuação deve ser muito mais próxima, tanto da comunidade quanto dos entes envolvidos, poder público, corpo médico. Essa forma de atuar diferente, mais próxima, com maior empatia, é o que deve ser o diferencial da nova gestão a partir de agora. Além das mudanças na estrutura e na gestão, o Instituto também pretende ampliar o número de atendimentos realizados pelo SUS e buscar novas fontes de receita para equilibrar as contas da instituição. Hoje, cerca de 87% dos atendimentos do hospital são destinados aos pacientes do Sistema Público de Saúde. O IMAS também é a organização escolhida para administrar a nova UPA de Tubarão. A expectativa é que a integração entre a UPA e o Hospital Nossa Senhora da Conceição facilite o fluxo de pacientes e contribua para tornar o atendimento mais ágil na rede pública de saúde do município. Olha, a UPA foi uma licitação, né? Venceu aquela empresa que apresentou o menor preço e a melhor técnica. Juntos formaram uma composição de uma nota e o Instituto Maria Schmidt venceu.
Confesso que eu fiquei preocupado de ser, num primeiro momento, né, fiquei preocupado de ser a mesma empresa administrando os dois. Mas depois, vendo qual é a intenção do Instituto com o hospital e com a UPA, e também sabendo que se fossem institutos ou organismos de saúde diferentes que administrassem um e outro, poderia haver aquele embate. Esse aqui é paciente da UPA e não é do hospital, esse aqui é paciente do hospital e não é da UPA. Como vai ser o mesmo, sem dúvida, isso vai ser muito melhor para o tubaronense, porque não vai haver essa discussão de quem é o paciente, porque essa é a mesma instituição que administra as duas casas de saúde. Outra novidade anunciada pela gestão é a ampliação do atendimento ambulatorial. O IMAS negocia a utilização do antigo prédio da Unisul para instalar um novo ambulatório do SUS. A proposta é reunir mais de 25 especialidades médicas em um espaço maior, aumentando a oferta de consultas e tratamentos e liberando áreas do hospital para ampliar outros serviços. É uma realidade, uma negociação que já está bem avançada. A ideia é que todo o nosso ambulatório de SUS seja transferido para lá, com o aumento das especialidades. Hoje a gente tem um grupo de especialidades que atende conosco. A nossa ideia é trabalhar com mais de 25 especialidades, ofertando consultas e tratamentos para a instituição. Para isso, como a nossa área física aqui ela é uma área física limitada, a estratégia foi buscar um ambiente externo capaz de absorver essa capacidade, né, e ofertar esses atendimentos. A ideia é que já nos próximos 2 meses essa parceria seja concretizada e que a gente comece essas mudanças já para esse novo ambiente, para possibilitar o aumento da oferta e da produção que a gente precisa para buscar o equilíbrio do hospital. E agora nós mudamos de assunto e falamos de segurança pública. As principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui na nossa região, nós conferimos no quadro a seguir. A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira, no bairro Caçador, em Capivari de Baixo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem de 34 anos caído no pátio de uma residência com um ferimento de arma branca na região do tórax. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao hospital. Durante o atendimento médico, o homem informou a identidade do suspeito. A polícia fez buscas pela região, mas o autor não foi encontrado. Uma faca localizada próximo à vítima foi apreendida e o caso será investigado pela Polícia Civil. E um adolescente de 15 anos foi apreendido após fugir de uma abordagem da Polícia Militar durante uma fiscalização de trânsito no centro de Capivari de Baixo. Os policiais deram ordem de parada a uma motocicleta, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade, avançando preferenciais e colocando pedestres e motoristas em risco. Após o acompanhamento, o veículo foi abordado e os policiais constataram que o condutor era um adolescente sem habilitação. Ele foi encaminhado à delegacia, a motocicleta foi removida ao pátio e os autos de infração foram lavrados. 2 pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-101, no bairro Fábio Silva, em Tubarão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor de um Ford Fiesta Sedan de 25 anos perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e colidiu contra a mureta central da rodovia. A passageira de 19 anos sofreu dores na coluna torácica e lombar e foi atendida pelo SAMU. O motorista também reclamava de dores na região lombar e foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Após o atendimento, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal e da CCR Via Costeira. E um trabalhador de 26 anos morreu após ser atropelado enquanto realizava a coleta de lixo em Içara. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira. Segundo a Polícia Militar, o coletor foi atingido depois que uma caminhonete bateu na traseira do caminhão de coleta de resíduos. No momento da colisão, a vítima trabalhava na parte traseira do veículo. O Corpo de Bombeiros encontrou o homem inconsciente, com pulso fraco e dificuldade para respirar. Ele apresentava uma fratura aberta na perna direita, com lesões envolvendo a pelve e o fêmur, além de um ferimento grave com intensa hemorragia. A equipe recebeu apoio da Unidade de Suporte Avançado do SAMU durante o atendimento. A vítima foi encaminhada ao Hospital São Donato, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu durante o atendimento médico. De acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete de 46 anos apresentava sinais visíveis de embriaguez e confessou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Os policiais também informaram que não havia marcas de frenagem nem indícios de tentativa de desvio no local da batida.
O condutor também sofreu ferimentos, recebeu atendimento médico e foi encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil. E nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, pois em seguida você confere os detalhes da previsão do tempo e ainda. Ex-secretário da Defesa Civil de Santa Catarina comenta sobre a preparação do Estado para esse período de temporais. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com Câmera Aberta desta sexta-feira e agora nós vamos conferir os detalhes da previsão do tempo para esse fim de semana. No sábado, o sol volta a aparecer na região da Amurel. Em Tubarão, a mínima prevista é de 5 e a máxima de 15 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 8 e 15. Em Imbituba, a mínima será de 7 e a máxima também de 15 graus. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 5 e 15. Jaguaruna terá mínima de 10 e máxima de 15 graus. E em Pescaria Brava, a previsão indica mínima de 5 e máxima também de 15 graus. No domingo, o tempo segue estável na região. Em Tubarão, a mínima prevista é de 8 e a máxima não passa dos 16 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 10 e 16. Em Imbituba, a mínima será de 9 e a máxima de 16. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 7 e 17. Jaguaruna terá mínima de 12 e máxima de 16. E em Pescaria Brava, a previsão indica mínima de 8 e máxima também de 16 graus. E olha, o ex-secretário de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, ex-prefeito de Blumenau e agora pré-candidato a deputado estadual, Mário Hildebrand, passou pela UniTV e deu uma entrevista exclusiva à emissora falando sobre como o estado e também a nossa região se prepararam aí para esse período de chuvas causadas pelo El Niño. A Cauana Molinari tem os detalhes. Oi, Isabel. Pois é, a gente está passando aí nessa semana por um período de bastante chuva aqui no estado de Santa Catarina, temporais em várias regiões do estado. E para falar um pouquinho sobre isso, sobre como o estado se preparou para este momento, quem está ao meu lado é o ex-secretário de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Mário Hildebrand. Mário, então, para a gente começar, por gentileza, você puder contar um pouquinho para a gente do que você fez, né, enquanto secretário, como que o estado se preparou, o que ainda está se preparando para esse momento de El Niño. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante em relação aos cuidados e às ações que a gente teve a oportunidade de conduzir à frente da Secretaria de Proteção e Defesa Civil até o mês de abril e aquilo que foi dado continuidade pelo atual secretário Fabiano, seguindo aí a diretriz do governador Jorginho Melo de fortalecer os municípios. Uma das coisas importantes que a gente desenvolveu é comprar e encaminhar para todos os municípios do estado de Santa Catarina uma estrutura mínima para a Defesa Civil. Carro 4x4, drone, computador, TV. Instalamos mais de 130 novas estações hidrometeorológicas. Estou voltando aqui, tive com o prefeito Sorato aqui em Tubarão e o prefeito Preto de Laguna, falando sobre as estações hidrometeorológicas que a gente instalou aqui na região para aumentar a previsibilidade, a questão da prevenção, a informação, que é a base da proteção do cidadão. Liberamos recursos aqui para Tubarão, por exemplo, para limpeza e desassoreamento, tanto o Rio da Madre, né, que já está em ação, inclusive fui fazer a visita ali, liberamos recursos para a compra daquela retroanfíbia que está tirando o material de dentro do Rio Tubarão, ou seja, só para Tubarão foram mais de 27 milhões de reais para a Defesa Civil, para fortalecer o município e cuidar do cidadão. É uma visão que o governador Jorginho Melo sempre tem de fortalecer os municípios. E Laguna também recebeu kit ponte, recebeu cabeceira, recebeu estação hidrometeorológica, recebeu recursos para limpeza e desassoreamento de rios. Então, estou retornando aqui para essa região, falando com os prefeitos e falando da importância
da informação como uma ação essencial, né? A Unisul TV tem um papel fundamental, e aí é importante porque vocês levam a informação fidedigna, aquela que é correta, a informação em tempo real, a informação de fonte segura, não a informação sensacionalista, mas a informação que traz o cuidado e a prevenção. Então, o que é a base do processo? Eu vivi em Blumenau, como eu fui prefeito lá, 9 enchentes durante os meus 2 mandatos. E o que eu descobri sempre lá no dia a dia é que quanto mais a gente deixar a população esclarecida de como as coisas estão acontecendo, informada, melhor. Então, é importante, você que não tem ainda no seu celular, por exemplo, cadastrado o seu CEP no 40199, que é o telefone de SMS da Defesa Civil, faça isso, porque você vai receber informação em tempo real daquilo que está previsto aí para acontecer na sua cidade, na sua região. Então, são várias ações que a gente teve a oportunidade de fazer, retornando aqui para essa região e fortalecendo esse processo, conversando com os prefeitos que, como todos, estão angustiados por conta do El Niño, mas a gente tem toda uma clareza de que a informação e o acompanhamento em tempo real, com mais próximo ao momento, vai dar clareza da gente ter o que tem. Por exemplo, a chuva está passando e agora está vindo uma onda de frente fria aí até domingo, onde a gente vai botar mais casaco ainda, ficar mais debaixo da coberta, porque essa é a fase onde nós temos dentro do inverno que isso acontece. Perfeito, Mário. Falando então, né, ainda sobre os efeitos do El Niño, dessa temporada de chuvas, né, que está começando agora, talvez se estenda, como que a população, quais os cuidados, né, que a população pode tomar diante da possibilidade de alagamentos, enfim? Bom, primeiro saiba onde você mora. Se sua região tem risco de deslizamento, fique atenta ao volume de chuva que pode trazer o deslizamento para a sua casa ou pode colocar em risco a sua casa. Então, acompanhe o alerta da Defesa Civil do seu município, que vai deixar você informado em relação a isso, né? Segundo, se você mora em área de enchente, tome muito cuidado e saiba a cota da sua rua. Ah, minha rua pega água com 6,5 metros, com 7, com 8, né? E aí fique atento à rota de saída. Não adianta você pegar a enchente com 9 e não ter mais estrada para sair. Então é importante ter esse cuidado para proteger o seu patrimônio, porque se você souber e tiver informação de qual é a previsibilidade, você consegue proteger sua vida e seu patrimônio. E claro, a base de todo esse processo é acompanhar o dia a dia da Defesa Civil do seu município, do estado de Santa Catarina, e veja o que o governador Jorginho Melo fez. O governador Jorginho Melo emitiu um decreto estadual, incentivando inclusive os municípios a fazer a mesma coisa, que mobilizou toda a estrutura do estado, assim como o prefeito Sorato está fazendo aqui, o prefeito Preto está fazendo em Laguna, de mobilizar a estrutura do seu município e deixar o mais preparado possível, né? A gente tem uma visão, uma possibilidade de que venha acontecer, mas a gente precisa ter o acompanhamento mais perto, e aí, se acontecer, a gente tem que estar o mais preparado possível. E Santa Catarina é o estado melhor preparado. Nós temos o único estado no Brasil que tem radar próprio meteorológico, é Santa Catarina. São 4 radares, um aqui em Araranguá, outro em Joinville, que pega toda a região sul, um em Lontras e outro em Chapecó. Então, são poucos estados que oferecem a informação como o nosso. Perfeito, Mário. Muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações. Obrigado, que Deus abençoe toda a região sul, né, a cidade de Tubarão, Laguna, enfim, toda essa população maravilhosa. Tá certo. Isabel, então, por enquanto são essas as informações e eu volto contigo aí do estúdio. Muito obrigada, Cauana. Agora nós vamos para mais um breve intervalo e em seguida você confere. O Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Tubarão, inaugurou nesta semana um novo bloco que amplia a oferta de vagas para estudantes da região. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e agora vamos conferir o comentário do professor, psicólogo e filósofo José Antônio Matiola. O fim de um casamento é muitas vezes vivido como um luto, mesmo quando a separação foi desejada. Existe o medo do julgamento, a mudança de rotina e a dúvida: será que vou ficar sozinho para sempre? A psicologia nos lembra que um divórcio é o fim de um ciclo, não o fim da sua história. É o momento de redescobrir que você, fora do papel de marido ou de esposa, não tenha pressa para entrar em uma nova relação. Use esse tempo para curar as feridas, entender o que deu errado e, principalmente, para se acolher.
Recomeçar exige coragem, mas também permite que você construa uma vida muito mais autêntica do que agora e doravante. E olha, o governo de Santa Catarina anunciou um investimento de 830 milhões de reais para ampliar a cobertura de internet e telefonia móvel no estado. O programa prevê a instalação de novas antenas e a expansão da fibra ótica em áreas rurais, pequenos municípios e rodovias estaduais. Ter acesso à internet e ao sinal de telefone no campo ou durante uma viagem por rodovias estaduais ainda é um desafio para muitos catarinenses. Para mudar essa realidade, o governo de Santa Catarina lançou o programa Sinal Bom, apresentado como o maior investimento já realizado pelo estado para ampliar a conectividade. A iniciativa prevê um investimento de 830 milhões de reais para expandir a cobertura de telefonia móvel e internet em comunidades rurais, pequenos municípios e também ao longo das rodovias estaduais. O objetivo é garantir mais acesso à tecnologia, facilitar a comunicação e aumentar a segurança para quem vive ou circula pelo interior. Do total dos recursos, até 580 milhões de reais serão destinados à instalação de novas antenas de telefonia celular. Outras 688 estações rádio-base deverão ser implantadas em pontos estratégicos identificados após 2 anos de estudos técnicos. Além disso, o programa reserva até 250 milhões de reais para ampliar a rede de fibra ótica em regiões com baixa densidade populacional. A medida busca levar a internet de qualidade para localidades onde o acesso ainda é limitado. Hoje, Santa Catarina possui mais de 92% de cobertura de internet. Nas áreas rurais, porém, esse índice cai para pouco mais de 48%. Com os investimentos, a expectativa do governo do estado é elevar a cobertura total para cerca de 99,4%. O programa Sinal Bom será coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, em parceria com a Secretaria da Fazenda e a Celesc. Agora falando de educação, o Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Tubarão, inaugurou nesta semana um novo bloco que amplia a oferta de vagas para estudantes da região. Vamos conferir. O Campus Tubarão do IFSC ganhou um importante reforço na estrutura. Foi inaugurado o Bloco C, um espaço que vai ampliar as condições para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. A cerimônia reuniu servidores, estudantes, autoridades e representantes da comunidade, marcando mais uma etapa no crescimento da instituição. Com cerca de 1.400 metros quadrados, o novo bloco conta com 9 salas de aula, um auditório com capacidade para 200 pessoas e espaços administrativos, uma estrutura que deve contribuir para melhorar o atendimento aos estudantes e acompanhar o crescimento do campus nos próximos anos. Além da nova estrutura, o momento também foi de reconhecimento ao trabalho de servidores e ao apoio recebido por meio de emendas parlamentares que ajudaram a tornar o projeto realidade. Atualmente, o IFSC de Tubarão oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos técnicos subsequentes, graduação, pós-graduação, além de cursos de qualificação profissional e idiomas. Durante a solenidade, a direção do campus destacou ainda que o novo bloco representa muito mais do que uma nova construção. O espaço foi planejado para receber novos projetos, incentivar a produção de conhecimento e fortalecer a formação dos estudantes. A instituição também já projeta os próximos passos. Entre eles estão a construção do refeitório e, no futuro, a implantação de um ginásio, dando continuidade ao processo de expansão e ao fortalecimento da educação pública e gratuita na região. E o Câmera Aberta fica por aqui. Outras notícias você confere no nosso portal unitv.com.br e para acompanhar o nosso telejornal e também todas as nossas reportagens é só acessar o canal do YouTube, @unitvsc. Continue assistindo a nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo fim de semana.